Estamos praticamente 10 dias de finalizar este devocional. Já passamos por dezenas de livros com profundos ensinamentos e agora entrando no livro de Tito, capítulo 1, 2 e 3. Todo livro que vamos aprender e antes saber quem escreveu esse livro, quando foi escrito, para quem foi escrito e por quê, porque ler esse livro e o que buscar nele. Foi escrito pelo apóstolo Paulo enquanto viajava após sua primeira libertação de uma prisão romana, que inclusive fala sobre isso em Atos, no capítulo 27. Foi escrito por volta de 63 a 65 depois de Cristo. E foi escrito para Tito, que era um amigo íntimo do apóstolo Paulo, que o ajudara a organizar e dirigir as igrejas na região leste do Império Romano. Paulo escreveu essas instruções para ajudar Tito a liderar a conturbada igreja da ilha de Creta. E você deve ler esse livro porque essa pequena carta mostra que sempre foi um desafio formar uma boa igreja, mesmo nos dias do Novo Testamento. Ela instrui Tito, o jovem líder de uma igreja altercadora, a refutar os falsos mestres, a sanar a desunião da igreja e a encontrar líderes qualificados. Mesmo com o Espírito de Deus em ação, a vida da igreja exige suor e lágrimas. Essa carta põe as dificuldades da igreja em perspectiva. Os que perseveram, como Tito, descobrirão o poder e a satisfação que Deus concede lá e agora. As qualificações dos líderes da igreja, normas para uma vida piedosa, até mesmo nos relacionamentos bem-sucedidos com a família, com os amigos, com a sociedade, e um realce, a fé que vence as divisões e a desarmonia entre os cristãos. No capítulo 1, no versículo 16, quando fala sobre os falsos mestres e as falsas doutrinas, depois de falar sobre os deveres e qualificações dos ministros, com a saudação do apóstolo Paulo a Tito, diz assim: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Os nossos atos falam mais que nossas palavras. Se o nosso comportamento é inadequado, nossos argumentos não valem nada. Devemos investir em nossa conduta moral segundo os ensinamentos bíblicos. Assim seremos um referencial aos que estão ao nosso redor. Já no capítulo 2, quando fala sobre os deveres das várias classes de pessoas cristãs e também sobre os gloriosos benefícios da graça salvadora de Cristo, Paulo diz assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E aí ele vem falando sobre como que é o comportamento dos idosos que seguem essa sã doutrina, o comportamento das mulheres idosas, o comportamento dos jovens, o comportamento dos servos. A sã doutrina não significa simplesmente ter pensamentos certos ou ler os livros certos. Significa saber como e por que viver o tipo certo de vida. Como a alimentação e os exercícios adequados são bons para o corpo, o ensinamento adequado é bom para a alma e para o nosso espírito, a nossa mente.
E essa sã doutrina conduz o comportamento sadio destes grupos que aqui eu mencionei para você. Já no capítulo 3, no versículo 1 e 2, quando fala sobre a obediência às autoridades e a salvação pela graça leva às boas obras, o versículo 1 e 2 diz: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. A sua pergunta, provavelmente lendo isso, deve ser: devemos obedecer então aos maus governantes? Sujeitar-se a governantes e autoridades foi um ensino que Paulo trouxe em Romanos capítulo 13, no versículo 1 e 2. Foi por Deus para manter a ordem no mundo. Que toda autoridade humana, mesmo que nem sempre concordem com elas, a autoridade de Deus está por trás de todo o governo, certo ou errado. Mas também, assim que o mal fique desenfreado para sempre, se o governo se harmoniza com a lei de Deus e ensina que resistam naquelas áreas em que o governo trata. Assim, devem reconhecer a autoridade do governo, a Deus conscientemente, automática, a sua afirmação de toda autoridade humana não permitindo obedecer. No entanto, os cristãos estão certos em lhe obedecer. No de Deus, não é errado desobedecer. Porém, mesmo quando passa a seus limites, como está escrito em Atos 5:29, os cristãos, ainda em suas outras funções, porque podem obedecer em certo sentido geral, porque nas suas cartas de contínuo está combatendo algum desequilíbrio. Ao que tudo indica, muitos cristãos de Creta estavam desrespeitando as autoridades. Por isso, a ordem de Paulo aqui é um chamado taxativo à obediência. Mas a partir do momento em que isso faz com que você desvie-se dos ensinamentos cristãos, dos ensinamentos bíblicos, obviamente que você, entre obedecer a homens e a Deus, sobretudo a Deus. No versículo 9 do capítulo 3, quando ele continua falando sobre este assunto, diz: evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Os cristãos sempre têm aceito um conjunto de convicções acerca do que é essencial à salvação: fé, arrependimento, a submissão à vontade de Deus. Paulo esperava que Tito defendesse esses elementos essenciais. Não vale a pena lutar por qualquer coisa menos importante, especialmente discutir quem é mais espiritual, por causa da sua herança ou seu estilo de vida. É perda de tempo. No versículo 10 e 11, ele diz: evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. A melhor atitude para com alguém tóxico e problemático é se afastar desta pessoa. Se as suas palavras e o seu comportamento não a motivou a mudar,
Não será a sua permanência junto dela que resolverá este problema que ela tem. Pelo contrário, só irá acrescentar em você raiz de amargura. E para terminar, no versículo 15, quando ele traz as recomendações particulares e as saudações finais e a bênção, ele termina dizendo: todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. E aqui encerra esta carta que foi enviada para Tito, que era o responsável pela igreja naquela ilha. Pouco se sabe sobre a igreja cretense, mas a história como um todo registra que não prosperaram. Talvez porque, estando em uma ilha, ficaram um tanto isolados das correntes principais do crescimento da igreja. A ilha foi conquistada pelo islamismo no século VII e retornou ao cristianismo no século X. Se te ajudou o devocional de hoje com estas reflexões, então compartilhe com o maior número de pessoas. Envie este vídeo para quem você conhece. Amanhã estaremos entrando no livro de 2 Timóteo, para encerrarmos esta carta que, além de trazer profundos ensinamentos, nos mostra os momentos finais do apóstolo Paulo. Você é especial para Deus. Até amanhã.